Precisamos de Ti, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem assentar, amados. Graças a Deus. Que bom que você veio para juntos adorarmos o nome do Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Cumprimento os membros da igreja, os visitantes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É uma retomada, né? Nesse tempo de paralisação quase total, a gente está retomando com o evento das mulheres, a vinda do Fernandinho e outros acontecimentos que teremos no decorrer do ano, como já tivemos o retiro dos jovens no período de carnaval, porque é o ano em que a igreja completa 95 anos. E a gente já está se planejando para daqui a 5 anos, quando formos celebrar o centenário da igreja. Nós queremos, como já falei aqui, adquirir um telão de LED, adquirir uma energia solar para a igreja, para atender todas as necessidades das igrejas satélites também. E nós já estamos pensando em adquirir uma propriedade para construir um templo. E eu vou falar sobre esse assunto. E inclusive nós vamos retirar os dízimos, levantar os dízimos e as ofertas no final. Porque, para mim, o segredo do sucesso na vida financeira, nós estamos passando por um tempo de pandemia, um tempo muito difícil, mas para mim o segredo do sucesso na área financeira está exatamente na liberalidade. Eu creio nisso. Não sei se você crê nisso. Porque há muitos crentes que não entenderam isto. Eu não estou falando sobre esse assunto em função das necessidades que temos financeiras, não. Estou falando com base no texto que nós temos estudado no livro de Êxodo. E eu vou pedir para você abrir mais uma vez a tua Bíblia lá, em Êxodo, porque nós terminamos o capítulo 35, vendo o que Deus fez na vida de Moisés, que buscou intimidade com Deus. Moisés buscou intimidade com Deus, e Deus deu a ele todas as normativas para o povo seguir, e ordenou que Moisés transmitisse ao povo. E aí você vê no capítulo 35, que o Senhor exige que o povo levantasse uma oferta para o santuário, para a tenda da congregação. O Senhor manda Moisés transmitir isso ao povo como uma prova, para ver se o povo passava numa prova. Porque a gente sabe que meter a mão no bolso é uma prova, né? Tem gente, abaixa um pouquinho o retorno, por favor. Tem gente que tem dificuldade com isto. Eu lembro que eu sempre gostei de dar carona para as pessoas, e um pastor me pediu carona uma vez, lá para o Vale do Jequitinhonha. Eu viajava muito, quando era executivo, eu viajava muito. E já viu falar na pessoa que é sanguessuga? Ele pega carona, quer que você pague o lanche, pague o almoço, não mete a mão no bolso. Precisa vir aqui na segunda-feira jogar peteca com a gente para aprender a abrir a mão. Porque esse é um dos objetivos nossos aqui na segunda-feira, ensinar o povo a abrir a mão. Tem gente que parece que tem escorpião no bolso, aí meter a mão no bolso parece que fica com medo de ser picado. Nós precisamos aprender esta lição, a Bíblia é farta nisto,
sobre liberalidade. Liberalidade. Eu fico impressionado porque tem crente que me pergunta assim: o dízimo é do Novo ou do Velho Testamento? O senhor é contra ou a favor o dízimo? Geralmente é quem é munheca de samambaia, não é isso que fala? É a pessoa que tem dificuldade para ser liberal. Eu quero lá saber se é do novo ou do velho. Eu quero participar do sustento da obra, que eu faço parte dela. Eu quero lá saber. Se você vai num clube, você vai procurar saber onde que está escrito que você tem que pagar. Você tem que pagar. Você não tem que saber onde está escrito. Você quer usufruir? Você quer usufruir? Deus mandou seu filho para morrer em nosso lugar. Deus nos dá uma igreja, uma família nova. Às vezes a pessoa é toda desajustada na vida, desajustada no casamento, desajustada com os amigos, desajustada com os filhos, desajustada com os pais, ex-drogado, ex-alcoólatra. Encontra uma nova família. Vai fazer alguma pergunta para saber se é do velho ou do novo, para poder retribuir ao Senhor o que o Senhor fez? A igreja dá à pessoa uma nova família, dá um pregador, dá louvor, dá acomodação, dá o ensino da palavra, e através da igreja Deus ainda faz milagre na tua vida, como ouvimos do Mauro aqui agora. Você vai perguntar onde está para você contribuir? Graças a Deus que aprendi isso desde a minha infância. E tenho temor de Deus se eu não for, não digo apenas dizimista não, liberal. Liberal. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Ter o prazer de pagar alguma coisa para alguém. Você já brigou para pagar alguma coisa para alguém? Eu já disputei quase que, como é que é esse negócio do braço? Como é que é? Queda de braço. Não, eu que pago. Não, você não vai pagar. Eu que pago. E ainda digo assim: você não quer me permitir ser abençoado por Deus, não é isso? Porque eu vou abençoar. Mas quem vai me abençoar? Você está entendendo? Você está entendendo? Por isto eu sou bem sucedido. Passei necessidade enquanto criança. 6 filhos, 5 homens. Órfão de pai. Ainda na infância. Mãe lavadeira de roupa. Mas a fidelidade, porque há 2 maneiras de você se tornar bem-sucedido. Precisa nem ser crente. É a pessoa que investe em si mesma e ela se dedica, ela estuda, ela trabalha, ela vai se prosperar. Tudo bem. Crente não. O crente pode prosperar por tudo isto, mas o que vai lhe trazer satisfação é olhar para trás e dizer assim: Deus me fez próspero. Não fui eu mesmo, foi Deus. E quando você crê nisto, Deus te surpreende. Deus te surpreende. Eu estava falando ali com o pastor Barreto. Eu prego em muitas igrejas, aliás, no próximo final de semana eu vou estar pregando em Salvador. Quantas igrejas me deram oferta e eu devolvi? Não preciso disso não vim aqui por causa do dinheiro não. Quem me sustenta é o meu Senhor. Ele vai me sustentar de alguma maneira. Não é que eu não aceite pagar as despesas, claro, natural. Se eu convido alguém aqui, eu tenho também que fazer o mesmo. Mas jamais saio para pregar por causa de dinheiro. Jamais farei qualquer chantagem na igreja por causa de dinheiro.
Eu tenho e você tem um Deus que é dono da prata e do ouro. É Ele que sustenta, é Ele que abre portas. E olha como Deus surpreende a gente. Olha como Deus surpreende a gente. Até falei na reunião que tivemos hoje com o pastor Peterson e pastor Samuel. Quando a gente põe o pé na água, o mar abre. Isso é fé. Isso é fé. Você quer realizar alguma coisa, você é fiel a Deus, mas você é tímido. Não, você tem que ter fé. Você vê que eu tenho lançado vários desafios aqui, difíceis. Amanhã eu estarei reunindo às 10 horas da manhã com o gerente de um banco para fazer um empréstimo de 3 milhões de reais para a igreja. Tem dinheiro para pagar? Não tem. Mas eu não sou dono de igreja, eu não sou proprietário de ovelhas. Eu sou responsável por guiar as ovelhas do Senhor Jesus. E Ele me escolheu para liderar a igreja dEle. Então é Ele que vai tocar o coração, é Ele que vai abrir portas. Aí eu falei, já marquei uma reunião, eu estava desesperado porque um banco não aceitou nossa proposta, e eu já tinha uma reunião marcada, de repente toca o telefone, pastor Samuel. Eu falo, atende lá o telefone que eu não posso atender, Samuel. Olha, uma verba que há uns 2 anos e meio, o senhor solicitou para a área social da igreja de 100 mil reais, está sendo liberado esta semana. Você está entendendo? Você está entendendo? Pastor João Marcos sabe disso, as dificuldades nesse governo que a gente tem para eles liberar. Eu estou falando do governo municipal, porque a verba já estava aqui na cidade há 2 anos e meio. Nós gastamos em torno de 6 mil reais na área de ação social por mês. Esta verba veio para cobrir o salário das pessoas que trabalham nessa área e poderemos cobrir por pelo menos 1 ano e meio. É nesse mesmo período de desafios que o Congresso vota, o governo federal sanciona uma lei que tira das igrejas o tributo do IPTU. Você sabe quanto nós pagamos de IPTU aqui por mês? 6 mil reais. Com as outras igrejas, nós pagamos 10 mil reais por mês, ou seja, 120 mil reais por ano de IPTU. Neste mesmo período de desafios, o governo sanciona uma lei isentando as igrejas de pagar IPTU. Você pode glorificar o Senhor mais uma vez? Eu creio na provisão divina. Porque você pode dizer, não, isso aí é uma coincidência, tinha que acontecer mesmo. Tudo bem se alguém pensa assim. Eu não. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está abrindo portas. Obrigado porque o Senhor está facilitando as coisas. Aí você vai comprar um telão de LED, que eu não gosto de ficar falando o valor aqui, porque senão alguns se assustam, acham que é desnecessário e não é desnecessário. E um telão que custava 170 mil reais, o governo isenta neste ano de 2022 um tributo sobre o telão de LED e cai de 170 mil para 120 mil reais. Você está entendendo, meu irmão? Eu creio nisto. Eu creio nisto. E eu quero agora, com essa introdução, te convidar a abrir a palavra do Senhor, no capítulo 36, capítulo 36 de Êxodo.
Você se lembra que Moisés chega e diz ao povo: olha, tragam uma oferta. O Senhor determinou que vocês tragam uma oferta. Aquele que tiver o coração sensível à voz do Espírito Santo. E o povo começa a trazer. Eu já disse aqui, o povo era escravo no Egito. O povo estava no deserto. O povo não tinha trabalho. Mas quando saiu do Egito, os egípcios deram a eles muitas joias, muitas vestimentas, muita coisa para eles saírem do país. Era Deus agindo. A Bíblia diz: operando eu, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aí o povo começa a obedecer Moisés e a doar. Capítulo 36, a partir do verso 5. Disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés, nós estamos assustados. O povo está doando muito mais do que a gente imaginava. E Moisés tinha dito: todo aquele cujo coração estiver pronto, voluntário, para participar da obra, porque o que nos falta nos dias de hoje é a gente se sentir parte. Não, eu sou parte disto. E quando a gente é parte, a gente tem prazer em sustentar. O povo se sentia parte daquele projeto de Deus. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. A oferta alçada é uma oferta especial. Moisés decretou, proibiu: não tragam mais. Tem muito mais do que nós necessitamos. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Verso 7. Porque o material que tinham era bastante para toda a obra e ainda sobejava, ainda sobrava. Sobrava. Ah, se nós pudéssemos, teríamos uma repartição com todo tipo de alimento, em que as pessoas carentes da igreja receberiam um voucher, entraria, cada um pegaria o que estivesse necessitando, porque o coração do povo é liberal e todo mundo traz para a igreja para abençoar pessoas. Isto é liberalidade. E quando a gente entende isto, a mão do Senhor é que nos conduz. A mão do Senhor é que nos enriquece. Este é o segredo, para mim é o segredo. Para a vida daqueles que querem ter uma vida próspera, e não é só para a tua vida, é para a vida da tua família, dos teus descendentes. A palavra do Senhor continua e diz assim, verso 8: assim, todos os homens hábeis dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artífice. Ou seja, tudo que Moisés recebeu do Senhor pode ser concretizado, porque o povo entendeu que tinha que obedecer a Deus
para se tornar um povo próspero. Eu tenho um livro escrito que eu já fiz menção, está lá na livraria, Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário. E o ponto número 1 é este: seja liberal. Seja liberal, abençoe pessoas, abençoe a igreja. Seja uma pessoa liberal, porque quando nós não somos liberais, nós queremos controlar as nossas finanças, e nós somos incapazes de fazê-lo. Nós achamos que se dermos vai nos faltar, meu amado. E eu posso dizer para você, não vai faltar. Não vai faltar. Pelo contrário, quando você diz, não posso, o Senhor já sabe. Pastor, não tem a menor condição, pastor. Não tem a menor condição. Eu ganho pouco. Tem que pagar o aluguel. Tem que fazer a compra. Pagar a energia. Não dá. Vai continuar não dando. Agora, o Senhor diz em Malaquias 3,10 assim: fazei prova de mim e vede, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que dela vos sobrevenha maior abastança. Fazei prova. E eu digo para vocês, sou prova disso, sou testemunha disto. Eu falei, inclusive domingo pela manhã, e não vou fazer série de mensagens sobre este assunto, mas está aqui dentro do contexto. E eu disse, muitas pessoas até me censuram, porque às vezes eu viajo para o exterior, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou de avião, às vezes vou de primeira classe, e tanto é que eu nem posto mais foto dentro de avião, que as pessoas dizem assim, está lá o pastor esbanjando o dinheiro da igreja. Eu não pago passagem de avião para viajar para o mundo inteiro. Eu não pago passagem de avião. Aí você me pergunta como? Nem eu sei, mas Deus proveu isto para mim. Porque minha filha foi trabalhar numa empresa americana de aviação e aquela empresa adotou o seguinte sistema: os pais não pagam passagem de avião. Eu te pergunto, o que eu fiz para isso? O que é que eu fiz para isso? Deus fez, Deus faz por você. Deus faz por você. Aprenda isto, eu estou dizendo para você porque eu aprendi com a minha mãe, que vai fazer 96 anos. E que quando recebe, a primeira pergunta é, já entregou o meu dízimo na igreja? E às vezes com medo de eu esquecer, pergunto ao pastor Samuel, vê lá na tesouraria como é que está o meu dízimo. Tem jeito nem de eu esquecer. Você está entendendo? O segredo é este. Você não vai chegar a um patamar que o outro chegou, mas você vai sair do patamar em que se encontra, e os teus filhos ou netos irão muito mais longe ainda. E dou exemplo. Meu pai tinha 11 irmãos. 11 irmãos. A família era voltada para o espiritismo. Morreram quase todos cedo e todos eram alcoólatras. Por isso meu pai morreu com 42 anos. O que sobrava para nós? 5 filhos homens, senão a miséria, morando numa comunidade na Baixada Fluminense. Era mundo do crime, da roubalheira para sobreviver. Não. Deus nos tirou daquela situação. Deus vai tirar a tua família.
Deus vai dar a você um caminho próspero. Agora, antes de encerrar, eu quero que você abra lá em Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Porque Deuteronômio registra muito das histórias dos homens de Deus no passado e muito mais de Moisés ainda. No capítulo 8, olha o que diz. Isso aqui é um texto que eu vou pregar na próxima mensagem, mas vou fazer uma introdução aqui. Olha o que diz o capítulo 8, verso 2. Verso 2, dizendo para mim e para você, estava dizendo para aquele povo lá, mas eu leio e digo, é o Senhor que está dizendo isso para mim, olha: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus tem te conduzido. Quem nos conduz? É Deus que nos conduz por todos os caminhos, seja o caminho de escassez, de doença, de problemas. Se a tua vida está nas mãos de Deus, você tem que ter essa convicção: Deus está comigo e me guiando por esse caminho. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto. Ficaram 40 anos no deserto porque Deus quis que assim acontecesse. E olha o que diz mais: a fim de te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração. Quantas vezes as dificuldades, os problemas, são oportunidades que Deus está nos dando para provar aquilo que está no nosso coração. Quantas pessoas na hora da dor, da luta, da escassez, da dificuldade, o que fazem? Vou mudar de igreja porque aqui o negócio está ruim para mim. Fica de galho em galho, procurando bênção. Você tem que procurar o dono da bênção, o Senhor da bênção. É Ele que vai dar a bênção, não são os homens. O Senhor está dizendo para o povo: as dificuldades pelas quais vocês passaram por 40 anos no deserto, fui eu que permiti para humilhar vocês, para provar o coração de vocês, se vocês guardariam ou não os mandamentos, para saber se mesmo na hora da dor, na hora da luta, da dificuldade, vocês permaneceriam fiéis. Sim, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com maná. Moisés está dizendo para o povo: foi Ele que deixou vocês passarem dificuldades, para Ele próprio dar o livramento. É o Deus que nós servimos. Ele te sustentou com maná, que nem tu, nem teus pais conhecias, eles nem sabiam o que era, para te dar a entender que o homem não vive só de pão. O homem não vive só de pão. Isso é de uma profundidade tremenda. Jesus usou até essas palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Deus está dizendo, mesmo na hora da prova, da dor, da enfermidade, da fome, permaneça fiel. Aprenda que há algo que vale muito mais do que a fome, a doença, a dor, os problemas. É o Deus que nós servimos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder, para todo sempre.
Amém, igreja? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.